tem o apoio da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. Para aqueles de nós que cresceram assistindo westerns, o Western Heritage Museum de Gene Autry é um deleite para os olhos e para a memória. Ele fica em Griffith Park, onde os cineastas de pouco orçamento costumavam dizer: uma rocha é uma rocha, uma árvore é uma árvore. Vamos filmar em Griffith Park. Centenas de westerns foram filmados aqui na época de ouro de Hollywood, centenas deles. Às vezes, nos esquecemos de que esse gênero foi uma matéria-prima dos filmes por muitas décadas, antes que começasse a morrer de superexposição. Por que o oeste americano nos fascina tanto? Poderiam ser os heróis maiores do que a própria vida? Ou as imensas paisagens? Talvez seja a história. Ou será a admiração da infância na qual nós mantemos a lenda do Oeste? Seja o que for que o Oeste ou os westerns tenham, sempre foram parte da tradição americana desde o início. Desde os romances folhetim, que inicialmente criaram as lendas, através de histórias repletas de cowboys e carnificinas, até os shows do Oeste selvagem, na virada do século, e Buffalo Bill e Annie Oakley, que inspiraram filmes como este. Na verdade, foi um cavalo que ajudou a criar os filmes. Em 1877, Edward Muybridge, para resolver uma aposta de que um cavalo fica com todas as patas no ar durante o galope, preparou 24 câmeras fotográficas e fotografou este cavalo para provar que tinha razão. Muybridge até criou um projetor para mostrar as fotografias, e o melhor amigo do cowboy tornou-se a primeira estrela de filme que o mundo já viu. Cowboys de verdade e índios de verdade foram documentados já em 1894 pelas câmeras de Thomas Edison. Mas o primeiro cowboy do cinema americano sequer sabia cavalgar quando, em 1903, fez seu debut em O Grande Roubo de Trem, de Edwin S. Porter. I wouldn't mount the horse from that side. I said, what's the difference? He says, you mount it from that side, you'll find out. You know, they mount a horse from a certain side. Well, I did. I mounted from the right side. And then I galloped away. The other horses galloped on, and I kept my horse in the gallop. And he kept bouncing and bouncing and bouncing. And pretty soon, he bounced too much, and I bounced off. Agora nos é difícil perceber é que, quando esse filme foi feito, os fora da lei ainda estavam roubando trens. Semelhante aos noticiários na televisão de hoje, o grande roubo de trem era realidade nas telas em 1903. Tanto que, quando as plateias assistiam, alguns se abaixavam para fugir das balas. Bronco Billy Anderson aprendeu a cavalgar e começou a produzir os seus próprios westerns, mais de 375. E no processo, ele se tornou o primeiro astro da história do cinema. E surgiram outros cowboys, cowboys de verdade, campeões de rodeios como Jack Hoxsey, Hoot Gibson, Art Accord e Pete Morrison, que foram transformados de astros de rodeio em astros de filmes pelos primeiros westerns.
Mas foi um outro habitante do leste, William S. Hart, um ator que atuava em Nova York e fora criado em Dakota com uma grande paixão pelo oeste, que transformou os filmes western em arte. Tumbleweeds, seu último filme, era um conto épico da corrida da terra em Oklahoma. Tumbleweeds foi a despedida de Hart do Oeste, uma vista da vastidão de terras tiradas de vaqueiros e dadas aos colonos, que trouxeram a civilização. Em 1939, Hart relançou Tumbleweeds, adicionando este prólogo, seu único desempenho no cinema falado. My friends, I love the art of making motion pictures. It is as the breath of life to me. But through those hazardous feats of horsemanship that I loved so well to do for you, I received many major injuries that, coupled with the added years of life, preclude my again doing those things that I so gloried in doing. The rush of the wind that cuts your face, the pounding hoofs of the pursuing posse. Adios, amigos. God bless you all, each and every one. Enquanto William S. Hart nunca atuou nos filmes falados, muitos dos astros dos filmes de cowboy mudo atuaram. Hugh Gibson, Buck Jones, Coronel Tim McCoy e o lendário Tom Mix. Este raro filme é a primeira aparição do grande Tom Mix nos filmes falados. Ele também apresenta a coadjuvante de seu show do Oeste Selvagem, sua filha Ruth. You're not lying to your dad, are you? Of course I'm not. Well, anyways, it's a good excuse to get out from talking over this darn contraption anyway, so let's go. O mais fascinante cowboy a passar para o falado foi Ken Maynard, cujos mais memoráveis momentos na tela, geralmente, ocorriam dentro de um salão. Infelizmente, muitos dos seus mais memoráveis momentos fora da tela também ocorriam dentro de um salão. Ken Maynard venceu o Campeonato Mundial de Rodeios em 1920, o primeiro ano em que competiu. Em 1923, ele entrou para o cinema e, em 1924, estrelou o filme $50,000 Reward, emocionando as plateias com incríveis e ousadas proezas, a maior parte das quais ele mesmo fazia. Ken was pretty handy with a horse. He was very handy. He was a good trick roper, and he knew how to ride a horse. He was a trick rider. He was a good trick rider. So I would say did a lot of stunts. Conhecido como o vaqueiro rabequista, Ken Maynard foi o primeiro cowboy cantor. Talvez não o melhor, mas o primeiro. What's the big idea coming in here this way? Can I do anything without you? What? Listen, don't I treat you all right? Don't I treat you all right? Buy you the best kind of hay? Best kind of oats? And keep you in good stall? Well, you ought to be ashamed of yourself. I see you are ashamed. Well, you ought to be. Now, listen, the thing for you to do is to make a nice exit out of here, huh? Well, all right, then. Go ahead and get out. When I get home, I'll ride you. Plenty. One.
that? Way over north, way over North Island, my pet. Think that's funny, do you? Ken só estava brincando aqui. Ele jamais magoaria seu cavalo Tarzan. Afinal, Tarzan era o cavalo mais esperto de Hollywood. Mas havia algo ameaçador em Ken Maynard. E Gene Autry lembra-se do que ouviu. I was warned before I went to work there at Republic that he was a very temperamental type of fellow, and he'd fly off the handle and he would cuss and all of those things. But he always seemed to like me. So I had no problems whatsoever with Ken Maynard, and I was prepared to really maybe bump heads or something like that. But that didn't happen at all. Infelizmente, Maynard entrou em choque com muitas outras pessoas, frequentemente e em público, provocando um declínio trágico em sua carreira. E enquanto um astro caía, outro surgia para ocupar o seu lugar. Diferente dos outros cowboys de rodeio, Gene Autry veio de outro show business, o rádio. De uma rádio de Chicago e da WLS National Barn Dance, e o seu primeiro filme foi com Ken Maynard. That's the old Santa Fe. There's an old trail in my memory where the pale moon softly beams and the starlight always shines on the trail of my dreams. So with Herb Yates president of the American Record Corporation, he said, well, look, said, if you're going to make a Western picture, said, why don't you try something new? He said, we have a young fellow out in Chicago that's selling a hell of a lot of records. And said, right now, said, he's selling more records than anybody in our catalog. And said, Gene Autry, the singing cowboy, and says, you might give that some thought. Depois de papéis pequenos em dois filmes de Maynard, Nat Levine, o presidente da Mascot Pictures, escalou Gene como astro em The Phantom Empire. Com a presença de Autry, a aparência e o som dos westerns B foi mudada para sempre. Para começar, ao contrário dos astros que o precederam, Gene fazia o papel de si mesmo e sempre era chamado pelo seu próprio nome. Good afternoon, friends of Radio Ranch. We're on the air again, bringing you melodies from the Wild West. Introducing Gene Autry. Before I go into a broadcast, folks, I've got a little information that I'm sure will be of interest to all of you. E havia uma mistura fantasiosa do Velho Oeste com o que então era novo. Well, that sure clears Gene. But how did you ever figure out this television thing? Well, I've been working on it for a long time. And all I've needed is this little gadget. Entretanto, as plateias confusas encontraram um meio de se ajustar à incongruência desses filmes. Antes e depois das grandes brigas, sempre havia uma canção. Geralmente acompanhada de uma grande orquestra e coro, de algum modo escondidos do alcance da câmera. Mas Hollywood ainda estava fazendo seriados western baseados nas populares histórias do gênero. Zane Grey era o mais popular escritor de westerns da América. Seus livros tornaram-se uma fonte para uma série de filmes produzidos pela Paramount Pictures. Em The Thundering Herd, um astro de westerns em ascensão, Randolph Scott, aprende o seu ofício com um dos maiores cowboys da tela, Harry Carriage Sr., visto aqui com o ator coadjuvante Mont Bleu. Say, don't you want to stay over with us tonight? I don't think so.
Snowing pretty hard up there. It's going to be down the valley in a day or two. Yeah, I've been watching it all afternoon. I'd like to be down in Little Bend before she falls. There's nothing an Injun likes better than to catch a hide hunting outfit stalled in the snow. Harry Carey foi um ator nascido no Bronx, mas atuava nos westerns de maneira espontânea. Na época dos filmes mudos, ele trabalhou e aprendeu com o grande diretor John Ford. Por todo o caminho, Carey influenciou com o seu estilo natural de interpretar um cowboy dos filmes B que lutava para entrar nos A. Gene Autry lembra-se daquele cowboy, John Wayne. Wayne and I worked together at Republic. Why, I was at a dinner, and we both were at this dinner, and we were at the bar having a drink, and I came in, and old Duke was there, and we got to chewing the fat, and he said, "You know, Gene," said, "if I could have played the guitar a little bit, and said I could have sung a little bit, he said, you might not have been the first singing cowboy." I said, "I might have been the singing cowboy." And I said, "Duke," I said, "it wasn't my singing that put me over. It was my outstanding acting ability that did it." He used to kid me all the time, you know. He's a great guy, I miss him. Graças a John Ford, John Wayne teve sua chance de sair dos westerns B. Ele a esperava há 9 anos, desde 1930, quando fez o western épico A Grande Jornada, para o diretor Raoul Walsh. O filme havia fracassado nas bilheterias e o Duke injustamente levou parte da culpa. I made a lot of quick changes in my life, but this is the first time from a jailbird to a star packer. However, I gotta find old Hank. I might as well get paid for it. I'll take it. That's fine. Here's your badge and your credentials. Com o passar dos anos, ele cresceu como ator e como astro. Na verdade, ele cresceu com os westerns, e quando chegou o momento de abandoná-lo como William S. Harty antes dele, ele fez a sua despedida em um western. O Último Pistoleiro foi o último filme de John Wayne, e enquanto se despede de Lauren Bacall, ele se dirige a todos nós. Well, this is my birthday. I haven't been to a saloon for a long time, and I thought I'd get a drink and celebrate. Happy birthday. Thank you. You have a beautiful day for it. It's what we call fall spring. Goodbye, Mrs. Rogers. Goodbye, Mr. Brooks. Mas o desaparecimento dos westerns começou bem antes de O Último Pistoleiro. Em 1949, O Cavaleiro Solitário e Hopalong Cassidy cavalgaram das telas do cinema para os nossos aparelhos de televisão, seguidos pelo próprio Gene Autry em 1957. Depois vieram os westerns feitos especialmente para a televisão. A televisão afugentou as plateias dos cinemas. Em 1951, Wild Bill Hickok, com Guy Madison e Andy Devine, entraram nas ondas do ar seguidos por esses caras atrás de mim. Então, quando Hoppy, Gene e Roy tornaram-se astros da televisão, os donos das salas de exibição rebelaram-se, dizendo que ninguém iria pagar para vê-los no cinema, se podiam assisti-los em casa, de graça. Mas alguma coisa estava acontecendo com os westerns. A Segunda Guerra Mundial forçou a América a crescer, a ver o mundo de uma maneira diferente. Na guerra de Hitler, a face do mal havia sido vista pelos soldados americanos. Alguns desses soldados haviam saído de Hollywood para ir para a guerra, e um deles, o diretor George Stevens, em sua clássica história de um pistoleiro chamado Shane, levou todos nós perto da face da essência do mal. Aquele rosto pertencia a Jack Palance, que é enfrentado por Alan Ladd, que simboliza todo o bem do mundo.
Os homens maus morrem, mas com eles morre a chance de Shane aposentar as suas armas e dizer adeus ao seu passado. Ele precisa continuar cavalgando em direção ao pôr do sol. Em 1958, os westerns proliferavam na televisão, mas nos cinemas a história era completamente diferente. Em 1950, Hollywood havia lançado 135 westerns. Em 1954, havia lançado apenas 69. E em 1959, apenas 38 westerns chegaram ao cinema. A televisão, com certeza, havia chegado. Quando o western Spaghetti surgiu, filmado com violência e cinismo desnecessários, era como se o mundo do Vietnã e de Watergate houvessem se infiltrado no oeste. Não havia mais lugar para o homem de chapéu branco. Os westerns mudaram radicalmente desde os dias de Bronco Billy Anderson e de muitos cowboys que já se despediram enquanto cavalgavam na direção do pôr do sol. Mas graças ao seu legado, nunca teremos de dizer adeus aos westerns. Nossos cowboys, desde a época de ouro de Hollywood, construíram uma tradição que de vez em quando ainda inspira algumas corajosas almas a produzir um western.